Áustria. A população da Áustria é composta por cerca de 8,3 milhões de habitantes, sendo que a maioria reside em áreas urbanas. As línguas oficiais da Áustria são a língua alemã, a língua húngara e a língua eslovena. A comida típica da Áustria é o Tiroler, um prato à base de carnes de porco, salsichas e batatas. Um prato com 3 tipos de Knödel. Apesar de não ser um prato tirolês e sim vienense, é o prato mais popular em toda a Áustria. Simplificando, é uma carne de vitela à milanesa. O outro prato da Áustria é o goulash. A origem do goulash é totalmente húngara, mas também existe a versão tipicamente austríaca, chamada de goulash vienense. Nessa receita, a grande mudança é que saem os vegetais originais dos húngaros e fica apenas a cebola, junto com uma deliciosa carne tão macia que você consegue cortar com colher. Você vai ter bons sonhos com esse prato. A localização geográfica da Áustria é o território da Áustria abrange 83.872 km² e é influenciado por um clima temperado e alpino. As moedas de euro austríacos apresentam um desenho diferente para cada uma das moedas, tendo, no entanto, um tema comum para cada uma das séries. As moedas menores representam flores austríacas, as do meio, exemplos de arquitetura de Viena, a capital da Áustria, e as duas moedas maiores contêm esfinges de austríacos famosos. Todas as moedas ainda incluem as 12 estrelas da UE, sigla da União Europeia, anteriormente denominada Comunidade Econômica Europeia. A capital da Áustria é a cidade de Viena, berço de importantes compositores da música clássica, como Mozart e Beethoven. Viena é uma importante cidade global e é sede de importantes organizações como, por exemplo, uma delas, a ONU, Organização das Nações Unidas. Recebe mais de 12 milhões de turistas por ano. Está no topo do ranking das 12 cidades com mais qualidade de vida no mundo. Viena já foi a quinta maior cidade do mundo, depois de Londres, Nova York, Paris e Chicago no ano de 1910. Entretanto, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a cidade perdeu quase um quarto da sua população devido aos bombardeios e à destruição. Viena possui 1.800 milhões de habitantes na sua região metropolitana, mais soma de 2,6 milhões de pessoas. A capital da Áustria é a segunda maior cidade que fala alemão no mundo depois de Berlim. Por volta de 400 a.C., os celtas chegaram às regiões central e oriental da Áustria. Por volta de 15 a.C., os romanos dominaram a parte ao sul do Danúbio e tornaram esse território parte de seu império. No final do século II d.C., tribos do norte começaram a invadir a Áustria romana. Em 476 d.C., o Império Romano ruiu. Durante o período de declínio, grupos asiáticos, germânicos e eslavos se estabeleceram na Áustria. No final do século VIII, a 814, a região foi dominada por Carlos Magno, o rei da Germânia. Otto I passou a reinar sobre a Áustria em 955, sendo coroado imperador em 962. Até 1806, o território governado por reis germânicos constituiu o Sacro Império Romano Germânico, tendo a Áustria se tornado o país mais importante em 976, o imperador Otto II passou o controle do nordeste da Áustria a Leopoldo I, da família Babenberg. Em 1156, Frederico I declarou a região um ducado. Na Áustria, as pessoas caracterizam-se por serem muito educadas. Para elas, a pontualidade e a formalidade são importantes. Se você pensa em morar na Áustria, saiba que as pessoas do país não são muito afetuosas em público. O aperto de mão é a maneira mais comum de cumprimento e despedida. Nos primeiros encontros, não é habitual chamar uma pessoa pelo primeiro nome. Se algum austríaco convidá-lo para ir à sua casa, o adequado será agradecer levando um pequeno presente para os anfitriões.
A cultura austríaca soube integrar perfeitamente a modernidade e a tradição, dando ao país um aspecto único onde é possível desfrutar de concertos e festivais durante o ano todo. Suas ruas estão abarrotadas de músicos e malabaristas, que dão um pouco mais de charme no ambiente. Vantagens e desvantagens. É um país super seguro. A índice de assassinatos é cerca de 100 por ano, tendo 8 milhões de habitantes. Lá é muito frio. O inverno dura 6 meses. Mas, para os amantes de frio, acho que não seria um problema. O calor também é bem definido, tendo dias que podem chegar até 30 graus Celsius. Mas isso não é problema nem para os amantes de frio. Lá, eles não são muito apegados à família. Se você morasse lá, provavelmente os seus amigos e tios não participariam muito de atividades educacionais com você e nem de sua formação. Curiosidade sobre a Áustria. A Áustria é um dos países que tem a bandeira mais antiga de todas. Os corpos dos imperadores Habsburgo foram divididos em 3 partes e enterrados em 3 locais diferentes. O PIB per capita da Áustria em 2017 foi de 47.290,91 dólares. Comparando o território da Áustria com o do Brasil, é realmente um país pequeno, sendo assim um país rico, pois Santa Catarina é maior do que seu território completo. E também porque o Brasil tem o PIB de 9.821,41 dólares, tendo em mente que a Áustria é um país muito menor do que o Brasil. A Áustria faz fronteira com 8 países,